A próxima camada do modelo OSI é a camada de transporte. Essa é a camada que vai se preocupar com a integridade da mensagem entre a origem e o destino. Ou seja, quando você for ter uma comunicação ponto a ponto, né, de um computador aqui A para um computador B, essa confiabilidade será dada através dessa camada de transporte. Ou seja, as demais têm suas funções, né? A camada física tem sua função, né? Que é a parte dos conectores. A camada de enlace, ela faz o encaminhamento através de endereço MAC dentro de uma rede local. A camada de rede faz, por exemplo, o roteamento na internet. E a camada de transporte se preocupa com a integridade da mensagem fim a fim. Perfeito? Então ela vai fazer o quê? Ela vai reorganizar os segmentos, ou pacotes, né? Os segmentos é o nome dado para a informação na camada de transporte, e cuida também do seu controle de fluxo, através, por exemplo, dos protocolos UDP e TCP, né? User Data Protocol ou Transmission Control Protocol. Então, os protocolos aí principais dessa camada, mas não únicos. Então, apenas a título de curiosidade, o protocolo TCP, ele é um protocolo que oferece essa confiabilidade que nós comentamos. Vejam no exemplo aqui. Vejam os pacotes, né, na esteira. Ele garante confiabilidade, ele faz a checagem aqui, tem um checklist e verifica se esse pacote efetivamente está sendo entregado com sucesso. O UDP não, ele prefere manter aqui, por exemplo, no nosso caso, essa esteira aqui de caixas com mais velocidade, mesmo que isso ocasione problemas, né? Perda de pacotes. Então, o UDP é não confiável, o TCP é confiável. Tá? Mas você pode se perguntar, então por que a gente não usa o tempo todo o TCP, né? O Transmission Control Protocol? O UDP poderia ter menos preocupações em relação ao controle de fluxo, ou melhor, nenhuma preocupação. Ele é mais ágil, então você utiliza muito esse protocolo aqui para serviços de voz e vídeo. Então você que já usou aí o Skype, o WhatsApp vídeo, WhatsApp voz, Telegram e outros aplicativos, certamente você já utilizou o UDP e ele deu essa velocidade para vocês. A próxima camada é a camada de sessão. Essa camada é curiosa, pessoal, porque eu considero, e boa parte da literatura também, que essas 4 camadas aqui, elas fazem parte efetivamente das redes de computadores. As demais aqui em cima, elas não fazem parte diretamente. Isso aqui dentro está mais ligado ao seu computador, ao seu tablet, ao seu smartphone. Perfeito? Então, a camada de sessão é como se fosse um limbo aqui, né? um momento de transição da rede de computador para o dispositivo que você está utilizando. Perfeito? É por isso que eu comentei que a camada de transporte ela faz o controle de fluxos fim a fim, ou seja, de uma ponta para a outra. Quem cuida das pontas é aqui, a camada de transporte. Consequentemente, agora nós vamos falar não necessariamente em redes, também em redes, mas mais focado em dentro do seu computador. E já vou explicar por quê. Porque a camada de sessão ela tem algumas funções bem curiosas, como estabelecer, gerenciar, terminar conexões de acordo com as requisições do usuário. Ou seja, veja que os usuários já têm agora uma autonomia aqui. Nas camadas anteriores, não. Isso é algo que é automatizado pelos protocolos. Aqui, também é automatizado? Sim, de certa forma, mas a gente tem alguma atitude. Por exemplo, nessa camada aqui nós temos protocolos como Network File System e o SQL. Para quem não conhece, o SQL, né, o Structured Query Language, é uma linguagem de banco de dados, também chamado de BD, né, para os íntimos. Então, um banco de informações, se você quiser gerenciá-lo, você tem uma série de comandos e esses comandos fazem com que você acesse as informações dentro do banco de dados. Já o Network File System, ele é um pouco diferente, né? Ele tem uma outra função. Ele
faz com que um respectivo cliente, por exemplo, você está no computador, aqui, pensando na topologia lógica, né, pessoal, em barramento aqui, né? Um cliente quer acessar uma respectiva informação dentro de um servidor, né, ou seja, ele quer acessar outro computador, e ele usa o Network File System para fazer isso. Tudo bem? Então, uma diferença importante. O SQL é para você acessar o banco de dados, tá? Aqui não, aqui eu estou acessando um outro computador e o seu sistema de arquivos. É como se eu tivesse ali num tablet, por exemplo, que tivesse essa compatibilidade com o NFS e eu estou acessando o Windows Explorer, né, o navegador, né, do outro computador. Perfeito? Então tenham isso em mente.